Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Muitas pessoas querem comprar o seu imóvel, mas infelizmente não tem o dinheiro disponível. Uma alternativa seria o financiamento imobiliário. E ao invés de percorrer vários bancos, você pode ir no correspondente bancário, que é iniciado em várias instituições bancárias e encontrar a melhor solução para esse financiamento. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Não é uma simples administradora de condomínios, tem muita tecnologia para o seu condomínio. Você que é síndico, você que é da área da incorporação, também pode pensar em empreendimentos com a BR Condos. Saiba mais em brcondos.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa contábil especializada no segmento. Para você que é incorporador, construtor, engenheiro, arquiteto, enfim, é do ramo imobiliário. Corretor de imóveis, dono de imobiliária, saiba que a Masti tem profissionais que sabem tudo sobre esse segmento e fazem com que você, inclusive, possa pagar menos impostos, já que eles são especialistas no assunto. Saiba mais em masticontábil.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço durante a semana, do dia a dia, mas também o seu almoço especial no domingo, com a família, com amigos, enfim. Saiba tudo nas redes sociais. Casa do Capitão Joinville, ali na Roça Guaçu, na subida do Morro do Mirante. E nessa edição do programa nós recebemos o engenheiro-chefe da Forza Empreendimentos, Douglas Barbosa, que vai contar um pouco sobre um empreendimento muito especial que eles estão fazendo aqui na nossa cidade, realmente revolucionário em muitas questões, e o Douglas está aqui para explicar um pouco sobre isso. Douglas, seja bem-vindo ao Pode Morar. Prazer estar aqui, prazer participar desse podcast, falar um pouquinho aqui aos nossos telespectadores sobre os empreendimentos da Forza, principalmente o Domus, que é esse empreendimento que a gente está lançando agora, e poder explicar um pouquinho como funciona toda a parte técnica, já que é a minha área de atuação. Eu atuo como engenheiro civil, gerente de incorporações da Forza Empreendimentos. E a gente vai explanando um pouquinho aqui sobre toda a nossa tecnologia envolvida aí nos nossos empreendimentos. Começando até por isso, não sei nem direito o que é exatamente, mas se fala que o empreendimento, o Domus, tem nanotecnologia. Consegue explicar isso de forma simples? Como que ele entrou? Como que entra isso num projeto de um empreendimento como esse? Justamente, então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente já está pensando em celulares, computadores, alguma coisa voltada aí ao ramo de mídia, tecnologia. E a tecnologia está presente em toda essa questão, porque ela é voltada aos materiais. E a nanotecnologia ela é empregada no Domus, em particular, no sistema de impermeabilização. Então, a impermeabilização vem sido desenvolvida há algum bom tempo dentro da engenharia civil, principalmente no último século a gente teve avanços formidáveis nessa questão, para garantir toda a estanqueidade do empreendimento, principalmente nas áreas úmidas, áreas molhadas, terraços. Quem mora em terraço sabe qual é a dor de cabeça de ter uma infiltração. Então, voltada a essa nanotecnologia, hoje a gente trabalha, por exemplo, com impermeabilizantes que têm uma nanotecnologia empregada dentro do tipo de material. A exemplo, há 5 anos atrás, era muito comum você ver os banheiros, áreas comuns de lavanderia, própria cozinha, sacadas, utilizarem argamassas cimentícias cristalizantes, os famosos poliméricos. E a gente usa os elastoméricos, que é basicamente um material que ele resiste muito mais às intempéries, resiste muito mais também às variações térmicas, então principalmente nessas áreas que são expostas à condição solar, Joinville é um lugar que chove logo dá sol, então a gente tem uma condição de impermeabilização muito mais garantida. As garantias elas são mais extensas dentro dos anos, a gente hoje, por exemplo, tem nos derivados de petróleo, mantas, impermeabilizantes com base de petróleo, 5 anos de garantia, enquanto o elastomérico ele vem no mínimo 10 anos de garantia. Então a gente tem um tempo muito maior, visto que quem vai comprar o apartamento quer ter uma durabilidade muito maior. E além desse termo, nanotecnologia, pesquisando os materiais da Domus, eu cheguei a um outro termo, que é o tal do
tech time, me corrija se eu estiver errado, que vocês estariam usando também no empreendimento. Parece um termo técnico também, mas eu queria que você me explicasse o que ele significa na prática da construção. Legal, então o Takt Time. O Takt Time, ele é uma palavra que vem do alemão, que basicamente é um controle de cronograma de obra. Então ele veio muito difundido da indústria, inclusive ele é fomentado pela Porsche Consulting, né, que faz as obras BMW, enfim, que é esse controle de cronograma. Então, a ideia do Takt Time, ele vem lá da indústria para criar uma linha de execução. Para tentar explicar, né, para os nossos telespectadores de uma maneira mais clara, imagina um trem e um trilho de trem, onde você está parado ali olhando o trem e aquele trem vai passando e você vê vagão a vagão passando. Basicamente, nas linhas de produção de indústria, é isso que acontece. O bem ele vai passando, né? Então vamos fabricar um carro. Vai primeiro o chassi, depois coloca as portas, coloca os bancos, motores, enfim, e vai acrescentando isso numa linha de execução. O problema é que o prédio não pode sair do lugar. Então a gente não pode, vamos agora fazer aqui a estrutura e leva lá para o cara que vai fazer a alvenaria. Só que a gente pode difundir essa ideia de Takt Time elaborando como se os vagões fossem apartamentos. Então, quando eu passo como empreiteiro de estrutura, logo após vem a alvenaria, depois vem os sistemas, elétrica, hidrossanitário, eu faço com que esses tempos eles sejam iguais para todos eles. Então, se eu tenho lá 14 dias para a parte de estrutura, também vou ter 14 dias para a parte de alvenaria, 14 dias para hidráulica junto com elétrica, ar-condicionado. E eu crio uma sequência de trabalhos, onde o sistema ele não é só dependente de quando o outro sai, ele é um sistema puxado. Sim. Diferente do sistema empurrado, né? A Toyota difundiu isso lá desde a criação, o próprio Fordismo, né? Então a gente tem essa tecnologia de controle de cronograma para atrelar, primeiro, maior controle, porque quando você sabe exatamente qual é o tempo e você calcula esse tempo antecipadamente, você garante que vai ter esse tempo hábil para o empreiteiro, para, né, a pessoa que está ali fazendo, conseguir executar e a gente ter esse tempo para controlar também. Então, é muito importante essa tecnologia do Takt Time, porque confere duas coisas primordiais. Primeiro, tempo de entrega, prazo de entrega para o nosso cliente e segundo, a qualidade. Eu ia falar, você falou do prazo de entrega, né? Eu acho que o empreendimento, o Domus em especial, ele chama atenção pela velocidade como ele está sendo construído, né? Você passa numa semana, na outra semana você já vê essa evolução. Como que vocês conseguem fazer a obra nesse ritmo um pouco mais acelerado, sem perder a qualidade, né, do resultado final? Então, ele vem muito atrelado a esse tipo de controle do Takt Time, né, porque a gente já gerenciou junto com os nossos empreiteiros. Inclusive, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre também a nossa seleção de materiais e a seleção da mão de obra, porque basicamente a construção civil ela é feita de material e mão de obra. O material que a gente disponibiliza e o tipo de aplicação. Então, é esse controle. Eu cito que a garantia dessa velocidade e principalmente não só a velocidade, porque já dizia o meu pai, não pode ser igual o cavalo de cigano, dá aquela primeira 100 metros de corrida e aí acaba. Tem que ter uma velocidade, mas tem que ter uma constância. Então, eu preciso executar uma laje a cada 15 dias, mas eu tenho que garantir que a próxima também seja executada nos próximos 15 dias e aí consecutivamente. Então, vem muito atrelada essa questão do material que a gente aplica, de todos os nossos empreiteiros, nossos parceiros, fornecedores, e é um material, né, aliado a tudo isso, e aí o nosso controle de qualidade, né, a parte de engenharia, conferência, todo o nosso corpo de pessoas que estão dentro da obra para garantir essa condição aí de qualidade e execução. Na última vez que o Bruno esteve aqui no nosso bate-papo, ele falou sobre, vamos chamar assim, algo que vocês não imaginavam que tinha ali na hora, no terreno, que era uma grande pedra, né? Uma rocha, né? Na verdade, que tinha ali. Como que vocês conseguiram contornar isso? Porque isso, de certa forma, são coisas que realmente não tinha como prever e que causam um certo atraso em relação ao cronograma, né? Justamente. Quando a gente começou a executar as fundações, foi percebido que nos pontos onde foi feita a sondagem, porque obviamente a gente faz uma sondagem antes no terreno, sim, mas são alguns pontos dispersos, né, para a gente poder garantir que ali seja calculado a resistência do solo e obviamente a estrutura. Porém, em um dos pontos onde não foi mapeado, né, nesse meio entre os pontos que
que foram feitos a sondagem, a gente acabou encontrando uma rocha. Ela é uma rocha que ela está a 2 metros de profundidade da face do solo, né, do leito ali, e ela tem 8,72 metros de profundidade e 30 metros de diâmetro. Então, não é uma brita, né? É uma rocha mesmo. Uma pedra no sapato do empreendimento. Então, aí na que vem... sapata, na verdade. E aí, justamente, boa lógica. Quando a gente se deparou, ninguém quer ter atraso em obra, ninguém quer ter novidade, não desse tipo, né? Que é novidade positiva. E a primeira coisa a gente pensou, poxa, uma pedra no sapato. Mas aí a gente voltou lá pro versículo bíblico que ele exemplifica que algo que é fundado na pedra, ele tem uma durabilidade muito maior, né? Sim, Por quê? sim. Porque a rocha é sólida. E Forzen, né? Acho que o Bruno já deve ter comentado isso. Forzen vem justamente dessa questão, né? Fortes, do latim, né? Ou seja, forte. E Felsen, que é pedra, é rocha. Então, é uma rocha forte. E aí, isso embasou, né, aquela dificuldade que a gente viu lá, tecnicamente, né? Como eu falei, primeiro momento é uma pedra no sapato. Mas depois isso se tornou sinônimo de qualidade. Por quê? A gente sempre brinca lá na obra, né? Pode cair todos os prédios dos vizinhos aqui, mas o nosso está fundado na rocha. Então, foi alterado todo o sistema de fundação, né? A gente tinha um sistema já pré-definido de sistema por hélice contínua monitorada, que é aquele, né, famoso parafuso ali, o pessoal olha nas obras, ele é cravado ali no solo, né, aquele parafuso ele sai e aí a gente funde o concreto com a armadura. Porém, quando tem uma rocha, a gente troca para raiz. Então, foi o que foi feito. A rocha ela foi perfurada, a gente não tirou a rocha, não foi demolida, é uma rocha muito forte. E aí a gente fez toda a fundação do edifício em cima dessa rocha. Então, hoje, como eu falei, né, pode cair tudo aqui, mas o nosso edifício aí, ele está seguro, está garantido. Outra situação que chama bastante atenção do Domus é a fachada dele, né? Vocês usam um material especial ali, que eu lembro que o Bruno tinha comentado também. Por que foi escolhido exatamente o material? O que ele tem de diferente que chama a atenção? A gente usa, por exemplo, o ACM. O ACM ele é um composto, né, de alumínio e uma estrutura ali plástica. Primeiro, pela qualidade do material, né? É um material meio temporal, digamos assim, porque reflete a madeira. Então, assim, tem aquela condição, aquela característica da madeira, né, a plotagem desse alumínio. Mas o alumínio ele dura muito mais, né, do que a gente colocar propriamente a madeira. A madeira é um material orgânico, né, e o alumínio é um mineral. Então a durabilidade disso, mesmo a gente trazendo essa arquitetura, né, do conforto que a madeira oferece, a gente tem um material que tem uma durabilidade muito maior que a madeira, né, tanto pela questão da manutenção, porque o alumínio é só fazer uma lavação, né, ele está ali, ele é estruturado, então tem uma condição de durabilidade muito maior. E não só o próprio ACM, mas nossa textura projetada travertina, que é uma textura com hidrorrepelentes, então tem uma condição também de estanqueidade na própria pintura. Eu sempre digo assim, a pintura ela não é só para bonito, né? Por mais que ela dá a cor, dá a vida ao empreendimento, mas ela tem uma função também de engenharia, que é justamente proteger o edifício. E os materiais que a gente usa, né, que tem partículas de vidro para ser autolimpante, hidrorrepelência, que é para evitar essa umidade alocada ali, isso dá uma durabilidade maior. O que a gente preconiza daqui 10 anos nós queremos passar na frente do Domus e ver o mesmo empreendimento ali do jeito que a gente fez, do jeito que a gente entregou. Porque são materiais de fácil manutenção, né, com uma vida útil projetada muito maior. De 2014 para cá, a gente tem a NBR 14575, que é voltada justamente a essa vida útil de projeto, né? Antigamente a gente fazia, a engenharia ela é muito empírica, né? Então a gente faz, verifica se deu certo, utiliza os cálculos matemáticos para levantar qual que é a ciência por trás disso para projetar os próximos. Só que agora não, agora a gente projeta a vida útil antes do elemento estar lá em uso, né? Com base em todos os estudos que são feitos daquele material. Então, isso garante uma vida útil muito maior aos empreendimentos. Eu digo que assim, foi um divisor de águas de 2014 para cá, pelo menos as construtoras, as incorporadoras que utilizam realmente, assim como a gente utiliza, NBR 14575, vai dar uma vida útil muito maior para os seus empreendimentos. Então, daqui 10 anos a gente vai ver a diferença de quem usou e quem não usou.
E acho que também, além de, para vocês, essa satisfação de ter um empreendimento que está praticamente intacto do que foi feito há 10 anos atrás, para quem compra também, né, para quem investiu naquele empreendimento, também é um motivo de satisfação, né? Justamente porque ele tem aquele imóvel, né, ele tem as mesmas características, e ele também salva o bolso, né? Porque quem já fez chamada de capital sabe, né? Às vezes é salgado, às vezes é doído. Então, os elementos que a gente utiliza, os materiais, a técnica por trás de cada situação de empregabilidade desses materiais são especiais. A gente trata com muito carinho, até porque a minha formação, eu sou engenheiro civil, mas eu atuei bastante tempo como perito de Justiça Federal, servi vários processos como perito, como assistente técnico, voltado às manifestações patológicas. Então, antes de dar errado, a gente já está aqui estudando para verificar qual é o material que a gente pode utilizar para evitar aquela situação, para evitar aquela manifestação patológica. Entendi. Outra situação que também chama muito a atenção dos empreendimentos de uma forma geral, aí me chamou a atenção o que o Domus apresenta, é a questão da tecnologia, da automação, né, muito presente. Para você, como um técnico nessa área, um profissional que também conhece mais o mercado do que eu, o que você acha que mais chama a atenção em tudo que o empreendimento oferece de diferente para o mercado? Então, hoje o que a gente sempre fala é o seguinte, é mais fácil você sair sem a carteira de casa do que sem o celular. Então tá tudo integrado, né? A internet das coisas, né? Toda a tecnologia que a gente tem ao nosso alcance, todo o conforto que a gente tem de possibilidade de colocar na nossa casa é muito tecnológico. Então, por exemplo, acender e apagar das suas luzes, a programação do ar-condicionado, a programação da cafeteira, acordar e já ter o cafezinho pronto, a própria automação das persianas, cenários, né? Eu chego cansado em casa, tive um dia carregado, né? Vou ali no meu celular, com um apertar de botão, a luz já fica mais aconchegante, já ligo a televisão ali na minha série favorita. Então, isso a gente oferece no Domus, essa possibilidade de ter essa integração com a tecnologia daquilo que hoje o mercado oferece, ele está presente em cada apartamento. A gente tem, por exemplo, também, com o sistema Alexa, né, música ambiente no hall de entrada. Então, você já chegou do serviço carregado ali, tem um momento já de relaxar, tem aquela musiquinha ambiente. E também não só no hall de entrada, mas geralmente quando você sai de casa de carro, você entra na garagem. E a nossa garagem ali é um show à parte. A gente tem uma música ambiente, ela é toda rebaixada com placa cimentícia, né? Simulando ali um forro de gesso rebaixado, com uma pintura, elementos de pedra, CM. Então, assim... O que geralmente é um ambiente rústico, né? Rústico, é aquele negócio meio assim, obscuro às vezes. Sim. Você chega, a luz não está funcionando. Tá? Não, ali é iluminação LED. Se piscar uma luzinha é garagem. Justamente. Então, uma goteirinha assim. É garagem. Então, assim, a nossa garagem é um show à parte. Você chega num ambiente que te convida a estar em casa. A gente sempre brinca também que o pessoal, poxa, a gente vai entregar esse empreendimento, ninguém mais vai querer trabalhar fora, vai querer trabalhar home office, porque em casa é muito mais agradável que sair no trânsito caótico do que estar num outro ambiente, ali é muito confortável. E por falar nessa questão da garagem, inclusive, tem uma situação que chama muito a atenção, que são os carros elétricos, né? O empreendimento também já está pensando nesse tipo de locomoção, vamos chamar assim, né? Justamente. O tempo que eu atendi condomínios aqui em Joinville, uma das alterações, assim, nesses últimos 3, 4 anos, quase todos os condomínios ali de 10, 20 anos, eles não estavam preparados para essa tecnologia. Ninguém imaginava, né? A gente achava que o carro ia ser voador, mas não elétrico. Então, hoje são grandes alterações, e essas alterações ela tem um alto custo elevado, porque toda energia que vai para o seu carro, ela tem que primeiro passar pelo seu medidor individual, né? E aí a fiação ela tem que sair lá do térreo, ir até o seu apartamento. São fios de bitolas grossas, né? São fios caros. O sistema do prédio não comporta a passagem de corrugado, então tem que fazer uma adaptação, nem sempre fica tão bom, seguro principalmente, porque tem uma alta carga e voltagem ali, né? Uma carga elétrica passando. Então, a gente já pensou em tudo isso daí, e hoje todas as nossas vagas de garagem, elas já têm o ponto para carregamento de carro. A gente deixa ali o ponto. Eu tenho um Porsche, tenho o meu modelo de carregador, instala o seu modelo de carregador ali, você vai poder dormir, o seu carro está carregando, não vai precisar perder mais um tempo do seu dia e levar num posto de carregamento. Às vezes o meu trabalho ainda não tem lá o carregador. Então, quem está comprando o prédio agora, ele quer estar por dentro daquilo que o mercado tem a oferecer.
E nós buscamos todas essas tecnologias e empregamos no Domus, né? E é exemplo o carregador de carro, que é uma nova realidade, né? Acho que é um ponto que a gente alcançou de tecnologia, nós íamos falando no carro até aqui, no estúdio, sobre essas últimas tecnologias, como tem avançado. Então é o ponto que a gente pisou, no degrau que a gente pisou e não volta mais atrás, né? Essa tecnologia ela vai só melhorar e só para frente. Então a gente já empregou essa tecnologia lá no nosso empreendimento. Muda tudo muito rápido, né, Douglas? Justamente. São coisas assim que a gente vê há 10 anos atrás, né? Eu sou do tempo que a internet era mato ainda, né? Não vou contar a minha idade aqui, mas eu peguei o início da internet, no tempo da discada. Então, assim, quando a gente fala, isso é uma loucura. Eu falo pro meu filho que a gente presenciava, que tinha que esperar dar o pulso lá, 6 horas da manhã. É uma coisa que você pega no celular hoje. Então, assim, a tecnologia ela muda e eu acho que as incorporadoras elas têm que estar adaptadas a essas mudanças, né? Se é uma tecnologia, se traz conforto, que é o que a gente vende o bem-estar, o lar da pessoa. E lar, ele não é casa, né? Lar, ele é algo que você sente prazer em estar, você se sente aconchegante ali. Então, é um lugar aconchegante. Então a gente vende esse conforto e o conforto ele está atrelado à tecnologia, nós não conseguimos separar mais, né? Tá ali, tem o seu ponto de carregamento de carro, vou utilizar, tem o meu sistema de Alexa, vou utilizar porque isso me traz conforto. Muito bem, ficou claro que o Domus é um empreendimento que pensa não só num simples apartamento, mas um lar realmente que proporciona essa tecnologia, essa comodidade, essa facilidade, esse conforto. Douglas Barbosa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sempre que tiver novidades e avanços no empreendimento, espero que você venha aqui para contar para a gente como é que está isso. E quem sabe um dia a gente vai até fazer algumas imagens para mostrar a evolução dessa obra. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço. Obrigadão. Muito bem, e assim a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Pode Morar. E no segundo bloco, conheça o prédio mais alto de Joinville, o Ópera. São 30 andares e uma vista maravilhosa da cidade.